Irmãos, nós vamos prosseguir a exposição dos Salmos de degraus, e o último salmo que nós vimos antes do isolamento social foi o Salmo 123. Então nós vamos partir daí mesmo, nós vamos prosseguir hoje com o Salmo 124. Nós vimos que esses eram cânticos que o povo de Deus cantava enquanto se dirigia das partes baixas da Palestina para Jerusalém para as festas anuais. Cada estágio da longa jornada eles cantavam um desses cânticos, e eles ilustram muito a nossa jornada aqui nesse mundo. A irmã Selminha acabou de orar e ela citou muitas coisas na sua oração que esse salmo nos fala. Então, é um salmo maravilhoso, e o título do editor para esse salmo aqui, da Bíblia que nós utilizamos, da versão Almeida século 21, é o livramento de Deus para o seu povo. E eu acho muito apropriado esse título que aqui foi colocado. Então vamos fazer a leitura do Salmo 124, são 8 versículos, e acompanhe enquanto nós estamos fazendo a leitura, logo depois a exposição do Salmo. É um Salmo de Davi, e ele diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa de encorajamento e de consolo para nós. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abra os olhos do coração, para que nós possamos entender e aplicar essas verdades tão preciosas às nossas vidas. Que as nossas palavras e que o nosso meditar sejam agradáveis diante dos seus olhos, e tudo seja feito para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você talvez já tenha percebido, e talvez você faça parte de um grupo de pessoas que não gostam de falar do passado. Normalmente, quando talvez pessoas mais velhas comecem a falar do passado conosco, há certo desinteresse por esse assunto, mesmo que haja lições para aprender de cada época da história, e sempre há lições para nós aprendermos com a história. Muitas vezes nós não percebemos essas lições. E por que nós não percebemos? Porque a maioria de nós, muitas vezes, não se interessa por esse assunto. E isso acontece até entre os crentes. É algo que acontece conosco, onde conhecer a história, principalmente conhecer a história bíblica, faz uma diferença muito grande quando você a conhece. E também conhecer a história da igreja que nós fazemos parte. Há pessoas que não entendem porque aprendemos certas coisas e praticamos algo e somos incisivos porque talvez não conheçam a história da igreja. Então, para nós crentes é muito importante conhecer a história bíblica, conhecer a história da igreja que fazemos parte. Isso é uma das nossas maiores necessidades. Por quê? Porque lembrar do passado, irmãos, e aprender com o passado é essencial para nós vivermos bem os dias presentes. É provável que os israelitas
eles cantavam o Salmo 124 em uma das suas viagens a Jerusalém para celebrar uma das suas festas anuais. E para lá se dirigiam em longas viagens para comemorar um evento específico da história do seu povo. Deus estabeleceu encontros anuais onde eles iam a Jerusalém relembrar uma parte da história deles. E isso dava a eles uma visão mais madura. Essa lembrança da história, o aprendizado com a história, isso trazia a eles uma perspectiva mais ampla, e isso moldava a identidade deles. Precisamos resgatar a nossa identidade como servos de Deus, que abraçam a palavra de Deus e que fazem parte da igreja de Deus. Precisamos desse tipo de valorização da nossa própria história. A nossa cultura, nosso país, ele não valoriza muito a história. E é isso que Davi ele está fazendo aqui no Salmo 124, valorizando a história do seu povo. Então ele nos apresenta 3 cenários aqui na história do seu povo. O primeiro cenário, ele nos mostra uma situação de grande perigo. No segundo cenário, ele vai nos mostrar o grande livramento. E no terceiro cenário, Davi, ele nos apresenta um grande Deus. E o que há de maravilhoso aqui, irmãos, é que em todas essas perspectivas ele faz referência ao Senhor. Quando ele fala do grande perigo, quando ele fala do grande livramento e quando ele fala do grande Senhor. Nos versículos 1 e 2 ele diz: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Versículo 6 ele diz: bendito seja o Senhor. E no verso 8 ele diz: nosso socorro está no nome do Senhor. Por isso o título do editor, o livramento de Deus para o seu povo. Eu colocaria o livramento do Senhor para o seu povo. Senhor, Senhor, Senhor. Ele não se esquece do Senhor. E isso faz toda a diferença. Porque esse salmo nos ensina, de maneira resumida, nós podemos dizer da seguinte maneira, que o grande Deus, ele opera grande livramento diante do grande perigo que nos cerca. O grande Deus opera grande livramento diante do grande perigo que nos cerca. Vamos ver os cenários um por um. O grande perigo, ele começa o salmo apresentando esse grande perigo, e é preciso que nós entendamos aqui as suas palavras e enxerguemos esse perigo, porque nós nos deparamos com esse perigo cara a cara, muitas vezes. Cada um de nós já esteve cara a cara com esse grande perigo. Olha como é que ele começa, dos versos 1 e 2: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Você já esteve numa situação onde parecia que não havia mais solução? Você já esteve numa situação em que você disse: olha, agora não tem jeito mais, acabou. Mas de repente, alguém se levanta e te livra daquilo que parecia que não tinha jeito. E aquela solução, aquela situação sem solução, ela encontra uma solução. Muitos de nós sabem o que é isso. Há um vídeo famoso que corre aí as redes sociais. É um vídeo de leões famintos que atacam búfalos. E num determinado momento, se você digitar lá, você vai encontrar esse vídeo. Leões atacam búfalos. Em determinado momento, esses leões capturam um filhote de búfalo. E depois de alguns minutos, eles arrastam esse filhote para as margens de um rio, como se não bastasse, crocodilos famintos tentam tirar
esse filhote de búfalo dos leões, e os leões lutam e conseguem arrastar o filhote para a terra. Então, uma situação perdida, se livra da boca do leão, cai na boca do crocodilo, mas algo inesperado acontece. A mãe do filhote volta com outros búfalos para resgatar o filhote. E eles pressionam os leões com seus chifres enormes. E por fim, eles conseguem salvar o filhote, conseguem afugentar os leões. Agora você pega essa situação descrita nesse vídeo e multiplica por mais ou menos 1 bilhão de vezes. E talvez nós possamos chegar perto daquilo que Davi está celebrando aqui nesse salmo. Eles estavam perdidos, não havia solução, mas algo fez toda a diferença e ele afirma isso 2 vezes. O que foi que fez a diferença? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ele diz no verso 1 e diz no verso 2. E porque o Senhor estava ao seu lado, o livramento deles não era algo de se duvidar, o livramento deles não estava em questão, porque o próprio Deus estava operando em seu favor. Isso significa que podia ser qualquer situação que eles seriam libertos, porque Deus estava agindo em favor deles. E aqui ele está incentivando o povo a imaginar como teria sido se Deus não estivesse ao lado deles quando seus inimigos se levantaram contra eles. Ele diz no final do verso 2: quando os homens se levantaram contra nós. E é por isso que ele apresenta 2 ilustrações para descrever o que teria acontecido. Primeira ilustração, no verso 3, ele diz: eles nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. É um filme muito famoso, 2012 mais ou menos, Terremoto. Alguém assistiu? Você viu a terra se abrindo e engolindo tudo que estava ali? É isso que ele está dizendo. Aqui Davi compara o inimigo a um terremoto. O chão treme, ele se fende, abre, engole tudo que está por perto. Mas ele dá uma segunda ilustração ainda. O verso 4 e 5 ele diz: as águas nos teriam encoberto, e a torrente teria passado sobre nós, sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Aqui, Davi, ele compara seus inimigos a uma inundação. Ele está comparando os seus inimigos a um tsunami. Pensa numa inundação, o rio vai se elevando, até que ele transborda por sobre as margens, e quando ele transborda, ele arrasta tudo que está pela frente, carrega tudo. Imagina um tsunami chegando na costa, carregando tudo, pessoas, carros, hotéis, casas. É isso que Davi está descrevendo. Então as 2 ilustrações, elas trazem a ideia de ruína total, caos. Elas descrevem algo que é repentino, violento, devastador, incontrolável, inescapável, poderoso, aterrador, tudo que você conseguir colocar como adjetivo. E Davi deseja que o povo entenda claramente uma verdade. O que ele quer que o povo entenda? Que se Deus não estivesse estado ao lado deles, seus inimigos os teriam destruído completamente. É isso que Davi quer que eles entendam até aqui, que se Deus não estivesse estado do lado deles, eles teriam sido completamente destruídos. Esse é o primeiro cenário.
O segundo cenário que Davi nos apresenta é o grande livramento do grande perigo. Versos 6 e 7. Olha o que ele nos diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Davi, ele atribui a libertação deles a uma ação divina. E, novamente, ele usa duas ilustrações para mostrar isso. Eles foram libertos por quê? Porque Deus interviu. E ele agora vai mostrar duas ilustrações para apresentar essa realidade. Primeiro, ele apresenta aqui a figura de um cordeiro, de um carneirinho, escapando da boca de um predador, um leão, um lobo, uma onça. Ele diz no verso 6: não nos entregou como presa aos dentes deles. Lembra do vídeo do búfalo? Por que esse vídeo é tão surpreendente? Por que ele faz tanto sucesso? Por que as pessoas assistem tanto esse vídeo? Porque não é algo que se vê. O que acontece é exatamente o contrário. Os leões se alimentam. E eu não sei se você já viu a maioria de vídeos da vida selvagem, como que é uma caçada de leões. O que acontece é que o predador, ele agarra a presa, ele morde o pescoço e estrangula a presa. E ele fica ali com o animal indefeso, imóvel, pendurado na sua boca. E ele fica aguardando até que a presa dê o último suspiro, agarrado no pescoço, para depois então os companheiros todos começam a se alimentar. Cordeiros não escapam da boca dos seus predadores. Segunda ilustração que Davi traz para nós fala de um pássaro escapando de um caçador. Olha o verso 7. Como um pássaro, escapamos do laço dos que nos cercam, dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Essa ilustração talvez seja estranha para nós. Alguém aqui já viu falar de laço do passarinheiro, ou já viu como que é essa armadilha? Não é comum aqui para as nossas bandas, né? Era muito comum lá esse tipo de caça de passarinhos. Mas ele está descrevendo aqui um pássaro apanhado numa rede. Se a gente puder contextualizar, se nós trouxermos essa ilustração para a realidade nossa aqui, seria mais ou menos assim: imagine 3 homens camuflados no meio do mato. Eles estão ali, as suas roupas se confundem com as folhas, com os galhos, eles não podem ser vistos tão facilmente pelos animais. E enquanto eles estão ali no mato, camuflados, uma codorna voa bem na direção deles. Todo mundo aqui sabe o que é uma codorna do mato. Então uma codorna voa na direção desses caçadores e ela para a uns 5, 6 metros desses caçadores. Então tem ali 3 espingardas calibre 12 apontadas para a codorna. Tem jeito? Acabou. É o fim. Para ela, acabou. A codorna não tem mais saída. É isso que Davi está descrevendo aqui. As duas ilustrações, elas transmitem a nós a ideia de uma situação completamente perdida. O cordeiro, ele não consegue escapar das mandíbulas do seu predador, de um urso, de um lobo, aqui para nós, de uma onça. E o pássaro, ele não consegue libertar-se da rede do caçador.
E dessa mesma maneira, Davi e seu povo estão numa posição de grande perigo, e eles estão numa situação de completo desamparo. Mas o que acontece? Deus intervém de maneira miraculosa. De qual situação Davi está falando aqui, irmãos? Qual foi a experiência que ele viveu, ou o povo de Israel viveu, que ele está citando aqui? Nós não temos a mínima ideia, porque ele não achou que precisava contar qual que era, e eu não vou dizer qual que era se ele não disse qual que era. Mas eu fico tentando imaginar, mesmo assim. Talvez, quando ele enfrentou Golias, quando ele chegou, os israelitas estavam todos recuados diante da ofensa daquele gigante. Estava perdido. Quem vencesse o gigante, o exército ganhava a batalha, então estava perdido. Aí ele chega e, ungido por Deus, ele liberta o seu povo do grande inimigo. Talvez tenha sido em uma das ocasiões em que ele fugia de Saul mais uma vez, tão perto de ser capturado e morto, apenas uma montanha separando os dois, uma colina, questão de tempo para ele ser preso e morto, até que os filisteus invadem Israel e Saul tem que voltar. Deus interviu. Ou talvez foi quando ele foi traído pela conspiração do seu próprio filho Absalão, e quando Absalão toma o reino, o conselheiro dele dá um conselho para perseguir imediatamente Davi e matá-lo. E um amigo de Davi dá um conselho contrário, para libertar o rei. E Absalão preferiu então ouvir aquele conselho, desprezou. E quando tudo estava perdido, questão de tempo para Davi e seu exército ser capturado e morto, eles são libertos. Nós não sabemos qual foi a situação. Pode ter sido qualquer uma dessas, ou pode ter sido uma que não seja nenhuma dessas. Mas em cada uma dessas ocasiões, pelo menos dessas três que eu citei aqui, Davi e seu povo estavam à beira da destruição certa. A terra estava a ponto de engoli-los, e a água estava a ponto de arrastá-los. Eles estavam como um cordeiro pendurado na boca de um animal feroz. Eles estavam como um pássaro sem forças no laço de um caçador. Quando eles estavam diante de um grande perigo, eles então experimentam grande libertação. Por quê? Porque eles pertenciam a um grande Deus. E aí nós chegamos ao terceiro cenário, que é o grande Deus que opera grande livramento dos grandes perigos. Verso 8. Ele diz: nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Por que Davi, ele está se referindo a Deus, o libertador, como sendo Deus o Criador? Ele diz que fez os céus e a terra. E nós já vimos essa afirmação antes, basta você voltar uma página. Salmo 121, verso 2: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que Davi gosta tanto disso? Por que essa verdade parece tão atrativa para Davi? Eu creio que é porque lembra a verdade de Deus ser todo-poderoso. A obra de criação de Deus, irmãos, declaram o poder infinito de Deus. Olha para esse mundo, e isso nos dá uma ideia desse poder infinito de um Deus que é maior de tudo, ou do que tudo o que é criado. A onipotência de Deus
ela fica muito clara na imensidão da criação, na complexidade da criação, na diversidade dela, na beleza dela. E isso atrai a atenção de Davi. E Davi, ele leva o povo a declarar a verdade do verso 8: nosso socorro está no nome do Senhor. Eles estão cantando: nosso socorro está no nome do Senhor. Como é que Davi faz isso? Como é que ele leva o povo a declarar essa verdade? Ele lembra a eles da libertação de Deus no passado e lhes mostra como aplicar o conhecimento dessa libertação passada às suas circunstâncias presentes. Como que a diferença na vida saber que Deus operou grande livramento no passado para lidar com as adversidades e lutas do presente. É por isso que ele começa o Salmo 124 da maneira que ele começa, versículos 1 e 2: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então a sua exortação, ela termina, ou ela está no tempo presente. Nosso socorro está no nome do Senhor. Não é que esteve, nosso socorro está. Ele quer que seus irmãos apliquem nas suas vidas presentes as lições aprendidas através da história. Ele quer que eles estejam tão convictos da libertação de Deus no passado, de tal maneira que isso molde a sua maneira de pensar no presente e os capacite a contemplar o futuro, seja ele qual for, e declarar com toda convicção e com toda confiança: nosso socorro está no nome do Senhor. É isso que nós somos convidados a fazer aqui. Embora esse salmo tenha sido escrito há tanto tempo, e embora esse salmo tenha sido escrito em primeiro lugar ao povo de Israel, aos compatriotas do rei Davi, esse Salmo 124 tem muito a ver conosco. Você sabia disso? Talvez esse salmo tenha mais a ver com você do que você imagina. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, houve um tempo em que a terra quase nos engoliu. Houve um tempo em que as águas estavam a ponto de nos arrastar. Houve um tempo em que nós estávamos como um cordeiro na boca de um predador, e nós estávamos como um pássaro sem forças no laço do caçador. Por causa do nosso pecado, irmãos, nós éramos escravos de Satanás. Nossa situação era desesperadora. Mas eis que algo faz toda a diferença e muda essa situação. O que fez a diferença? Deus estava do nosso lado. Eu não duvido que Paulo, ele tinha essas palavras do Salmo 124 na sua mente, quando ele diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo está celebrando três coisas aqui nesse versículo. Romanos 8, 31 e 32. Primeiro, ele celebra a nossa libertação passada. Olha o que ele diz na primeira parte de Romanos 8, 32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Pense nessa afirmação. Quando Cristo morreu por nós, Deus o Pai, irmãos, não reteve nem uma gota da sua ira.
nenhum pingo da ira de Deus foi detida. Ou seja, quando Jesus morreu por nós, Deus não agiu com misericórdia para com o Filho. Quando você pensar, ou quando ouvir alguém falar, ainda que seja por um instante só que você pense que Deus é de alguma maneira injusto com o mundo, ou com o que está acontecendo, que é obra das mãos dele, pense no seguinte: Jesus não foi poupado, Jesus foi abandonado, Jesus foi feito maldição por nós, quando tudo estava perdido para nós. Isso significa que para Cristo tornar-se uma maldição, Ele teve que suportar a medida completa da maldição. Em sua agonia, em sua dor, o Pai não o poupou. Quando Naamã suplicou por cura, o que o Pai fez? O Pai ouviu, não foi? Ele ouviu Ana quando ela chorou por um filho. Deus ouviu Agar quando ela chorou no deserto, distante do seu filho. Deus ouviu Agar quando ela pediu ajuda. Deus ouviu os ninivitas quando eles suplicaram misericórdia. Deus os ouviu e os perdoou e desviou a sua ira deles. Deus ouviu Elias quando ele clamou por libertação. Mas não há nada além de silêncio total quando o nosso Senhor Jesus Cristo grita da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nada se ouve. Por que Jesus está clamando em voz alta? Não é por causa daquilo que os pecadores estão fazendo com ele, não. Os homens rejeitam a Cristo, abusam dele, zombam, traem, e até os seus amigos o abandonam. Mas essas coisas nunca o levaram a gritar. Ele não gritou quando seus amigos o abandonaram, ele não gritou quando o açoitaram, não gritou quando ele foi desprezado, zombado, não gritou. Cristo clama em alta voz por causa daquilo que o seu Pai está fazendo com ele. Você entende? Na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em completa escuridão. Lembram-se que houve trevas sobre toda a terra, mas ele está em escuridão externa e interna também, porque seu Pai o abandonou. E qual a razão de Cristo sofrer dessa maneira? A razão, irmãos, é o nosso pecado. Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecemos, porque nós abandonamos Deus. Ele fez isso para expiar o nosso pecado, para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus e para garantir a ira de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós. Me desculpe. Foi por isso que ele suportou tudo isso. E Paulo está celebrando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele está afirmando. Ele diz: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós. Agora veja o que ele está celebrando no final do verso 32.
ele celebra a nossa segurança futura. Ele celebrou a nossa libertação passada e agora ele celebra a nossa segurança futura. Ele diz, na parte B do verso 32 de Romanos 8, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, se Deus, ele não poupou o próprio Filho, mas ele o entregou por todos nós, então com certeza ele não vai deixar de nos dar coisa alguma. Se o preço da nossa salvação é o sangue do próprio Filho, então com certeza nós vamos receber a herança. Não há de se ter preocupação. John Stott, ele diz o seguinte: ao dar seu Filho, Deus deu tudo. E ele diz ainda, a cruz é a garantia contínua e infalível da generosidade de Deus. Irmãos, se Deus nos livrou do salário do pecado, se Deus nos livrou dos tormentos do inferno, se Ele nos livrou das garras de Satanás por meio do sacrifício do seu Filho, Ele vai nos conduzir até o fim. A sua vida está segura nas mãos dele. E preste bastante atenção no que eu vou dizer, e pense nessas palavras. Não é a nossa fé em Cristo que nos salva. Há muito engano aqui. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, mas não é a nossa fé em Cristo que nos salva. E tem mais. Não é o fato de nos agarrarmos a Cristo que nos salva. Não é a nossa alegria em Cristo que nos salva. E nem é a nossa esperança em Cristo que nos salva. Sabe o que é que nos salva? Os méritos de Cristo. O que nos salva foi o que Cristo fez por nós. Sua graça abundante nos alcançando. E terceiro, Paulo celebra nossa confiança presente. Ele celebrou nossa libertação passada, nossa esperança futura, e agora nossa confiança presente. Se Deus é por nós, ele diz no 8,31, quem será contra nós? Então, do início ao fim, a palavra de Deus, ela é enfática, irmãos, não há como resistir a Deus. Ele nos salva e Ele nos preserva. Preste atenção, Deus, Ele não nos prometeu imunidade contra o sofrimento, ou contra o perigo, ou contra a dificuldade. Ele não nos prometeu imunidade contra a dor intensa, contra grandes perdas, e nem contra a aflição intensa. Não prometeu imunidade contra essas coisas. Mas Ele prometeu sim que nada pode nos separar do seu amor, e que nada pode mudar os seus planos para a nossa vida. E saber disso, irmãos, conhecer essa realidade nos fortalece espiritualmente na nossa jornada. É disso que esse salmo está falando. Quando nós olhamos para trás e vemos um grande Deus nos livrando de um perigo tão grande, quando não havia solução, não havia jeito, nós estávamos completamente perdidos e abandonados, e quando nós olhamos para trás e vemos Deus nos libertar disso, aí nós vivemos no presente à luz desse grande livramento, celebrando essa maravilhosa verdade do Salmo 124, verso 8, nosso socorro está no nome do Senhor, amém? Nosso socorro está onde? No nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que isso significa?
você está seguro. Sabe quando chega aquele amigo que é bom de bola e o time pode estar perdendo, que ele entra, o time ganha? Não tem dúvida que vai perder, porque aquele cara é bom. Então ele vai entrar no time e vai virar o jogo. Existe alguma possibilidade do time que esse jogador está ganhando perder? Não existe. É isso que Davi está dizendo. O nosso socorro está no nome do Senhor. Vamos orar? Nil, ore por nós, por favor.